8. Despertei com a passarada dando concertos perto da minha janela. Onde estarei? No mesmo instante me lembrei que estava na chácara e precisava conhecê-la bem. Encontrei mamãe me esperando com o café com leite. Papai já se levantara e estava percorrendo a chácara. Quero ver as árvores de fruta, falei. Mal terminei de me aprontar e saí correndo pela porta da cozinha, acompanhada por 2 perdigueiros, Nauta e Foca. Fui encontrar meu pai prendendo mudas de parreira em varetas apropriadas e compridas. Ele me mostrou as mangueiras, as jabuticabeiras, as árvores de pinha e até uma cerejeira que meu padrinho trouxera de Portugal e ia logo dar frutos. Fiquei contente em ver tanta beleza. Tudo o que eu gostava estava ali. Quem sabe mais tarde teria um cavalo para passear. Chegou a hora do almoço e mamãe perguntou se Renato ia bem em casa de tia Genebra. Será que ele não precisa de nada? Eu falava o que sabia e mamãe ouvia com atenção. Mamãe perguntava: sabe se Rosa Antônia ajuda Renato? Dá-lhe algum dinheiro? Eu dizia que não sabia, achava que não. Por que você acha que não ajuda? Ela perguntava. Porque ele se queixa que não tem dinheiro para o bonde, almoça sempre em casa de vovó e as solas dos sapatos são trocadas todos os meses. Se prima Rosa ajudasse, ele não diria isso. Pairava um silêncio na mesa. Depois, mamãe dizia que era preciso mandar mais dinheiro para Renato. Os estudos saem muito caros, ao menos se morássemos em São Paulo, meu pai se queixava. Depois de falar sobre os parentes, voltávamos ao passado. Lembrávamos o rio na Bela Vista, onde papai começou a me ensinar a nadar. Eu segurava-lhe o pescoço e assim me deu as primeiras lições. Mas rio acima havia um poço perto de uma das margens e ele não sabia. Havia um engazeiro com galhos que caíam no rio, repletos de engás. Um dia, em vez de acompanhar os movimentos de natação, fiquei olhando a água com vontade de comer os frutos do engazeiro. Enquanto isso, papai dava voltas no poço, onde redemoinhos seguidos pareciam atrair o nadador. Ele não conseguia sair do lugar, e eu, agarrada ao seu pescoço, quase nada percebi. Só quando chegamos à margem, ele contou o apuro por que tinha passado. Minha mãe proibiu-me então de nadar no rio com meu pai. Rimos ao lembrar tudo aquilo, caminhamos de novo até o presente. Enquanto vinha a salada de fruta como sobremesa, mamãe tornava a perguntar sobre vovó, sobre Raul, o filho gêmeo com Renato, que morava na casa de comércio onde trabalhava. Passávamos horas conversando e lembrando. Eu percebia que mamãe tinha pena dos filhos em São Paulo. Renato estudava na escola politécnica. Almoçava quase todos os dias em casa de vovó, um prato que mãe guardava para ele no forno. Vinha às vezes a pé da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio até a escola. Não tinha dinheiro para pagar o bonde, apesar de residir com os tios milionários. Zenon, o mais velho, andava pelo Rio de Janeiro tentando a vida. Isso mamãe nunca deixou de recriminar em meu pai, não ter dinheiro suficiente para auxiliar os filhos nas dificuldades. Mamãe depois perguntava se eu tinha ido aos chás em casa dos parentes. Eu respondia que sim, às vezes. Vovó quer que eu vá sempre às reuniões, mas acho sem assunto para mim, até monótono. Mamãe aconselhava. Você não deve falar desse modo. São nossos parentes tão chegados e têm dado provas de amizade. Todas as vezes que sua avó quiser que vá, você deve ir, está bem? Eu sabia que não iria. Daria desculpas. Vovó, tenho que fazer lições. E ficaria em casa lendo. Sempre havia um livro emprestado que eu lia. Eu andava pela chácara com sapatos velhos, vestidos velhos, acompanhada pelos perdigueiros. Nauta já era o terceiro de nome. Eu subia em todas as árvores e experimentava as frutas. Às vezes ficava imóvel e silenciosa, quando surpreendia um ninho com família construída. Sentada num dos galhos, eu observava os filhotes sempre famintos, pedindo mais,
piando, abrindo os bicos, escancaravam as goelas insaciáveis. Os pais pássaros, muito apressados, iam e vinham trazer-lhes comida. Os cães caçadores, embaixo, me esperavam e olhavam para cima. Por que demora tanto? Eu descia escolhendo os galhos para colocar os pés e dizia: vocês não sabem o que eu vi. Eles abanavam as caudas compridas e olhavam para cima como se respondessem: nós sabemos. Os danados compreendiam, parece que até riam de mim. A chácara era todo um quarteirão. Na frente havia muro, dos 3 outros lados, cercas com estacas, arame e plantas entremeadas com trepadeiras. A casa era longe da rua, entre um bambuzal de um lado e o jardim do outro. Havia um galinheiro que mamãe tratava e recolhia ovos frescos todas as manhãs. Tínhamos uma só empregada, Regina. Ela conversava o dia todo com o louro, no puleiro da cozinha. Lembrando, a chácara não era nada. Nem se podia chamar de chácara. Mas ficava no alto da cidade, sem vizinhos, com arvoredos e rosas. Para mim, era o suficiente para dizer chácara. Durante o dia, o silêncio era quase completo. O sol forte, as cigarras anunciando mais calor, a voz da cozinheira conversando com o louro e a máquina de costura de mamãe. Tá, 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 tá. Meu pai andava pelas alamedas ou ficava deitado na rede estendida entre 2 mangueiras. A chácara pertencia a um dos cunhados. Quando meu pai perdeu o cartório, meu cunhado mandou reformar a casa, que era velha, e ofereceu aos meus pais para residirem. Eu perguntei à mamãe: está contente aqui, mamãe? É tudo tão bonito, não precisa se preocupar com as professoras que moravam lá em casa, no largo. Não é necessário fazer muita comida. Aqui há horta, há ovos e frangos, há frutas. Estou achando um paraíso. Ela se queixou então de meu pai, que não tinha trabalho, não tinha emprego, e o dinheiro que estava empregado dava juros baixos. Se ele ao menos procurasse emprego, sinto não poder ajudar os meus filhos que residem fora e precisam se manter enquanto estudam. Você mesmo recebe tão pouco. Eu a confortava e olhava meu pai com a cabeça toda branca, já bem velho. Eu pensava que ele não poderia trabalhar mais. Teria quanto? Quase 60? Trabalhar onde? Ele nem procura trabalho e está forte ainda. Eu defendia papai. Ele não encontra emprego nem que procure, mamãe. Ele pode ser outra vez administrador de alguma fazenda e terá que ir embora daqui. Como é que a senhora vai ficar sozinha? Não, nem pense nisso. Irei com ele, ora esta. Mas ao menos teremos mais dinheiro para ajudar os filhos. Eu respondia que todos estavam bem, não se preocupasse com os filhos, eles se arranjariam. Eu procurava mudar de assunto, sabia que esse ponto era difícil de ser resolvido, ou nunca se resolveria. Ela, com as mãos sempre ocupadas, ou costurando, ou tratando os animais, ou preparando sobremesas, enquanto meu pai andava pela chácara, tratando de prender os galhos da parreira, tirando as folhas secas da roseira, prendendo as trepadeiras que haviam se desprendido da parede por causa do vento forte. Eu tinha pena de meu pai. Então saía correndo, apostava corrida com os cachorros e esperava a visita de Nicota com os filhos. Depois do almoço, ela aparecia com os gêmeos. Tinha também uma menina. Tinha preocupações com os filhos. Os gêmeos e a menina ainda pequenos. Parece que iria continuar. Ela passava as tardes na chácara porque lá as crianças brincavam e corriam, e ela não precisava se preocupar. Quando iam embora à tarde, os meninos diziam voltar no dia seguinte, e voltavam. Assim, passei minhas primeiras férias, correndo com os sobrinhos, brincando de pegador, correndo atrás dos cachorros e conversando com o papagaio. Ouvia também os conselhos de meu pai. Você nunca dê valor demasiado ao dinheiro, minha filha. Não seja escrava dele. Eu ria com gosto. Mas eu nem tenho dinheiro. Terá um dia, dizia com determinação. Faça dele um auxiliar, nunca um dominador.
Sei que o dinheiro ajuda, auxilia, ameniza, protege, mas acima dele há coisas que o dinheiro não compra, não ajuda, não protege, não ameniza. Nunca se esqueça disso. Não me esquecerei, respondi. Também nunca me esqueci que a diferença de idade entre meus pais era grande, 16 ou 17 anos. Esse foi um fator contra a felicidade. Enquanto minha mãe estava cheia de vida e disposição para o trabalho e mesmo para a vida social, meu pai estava velho, cansado e desiludido. Só queria descanso e sossego. Tinha toda a razão. Isso sempre os separou, e houve também discussões entre eles, a grande diferença de idade. Quando eu lembrava à mamãe que meu pai estava cansado e era muito mais velho que ela respondia com certo azedume, recriminando: "Mas ele é forte, pode ainda trabalhar." Uma noite, mal chegada de São Paulo para as férias, ouvi uma discussão acirrada entre eles. Comecei de repente a chorar. Seria tão fácil vê-los em paz, precisaria apenas um pouco de boa vontade. Quando me viram chorando, pela primeira vez eu chorei perto deles, depois de grande. Ficaram aflitos, quase desesperados. "Estamos apenas discutindo, isso não tem importância nenhuma", disseram. Nunca mais discutiram diante de mim. Levaram um susto grande ao me verem chorar. Confessaram que eram idiotas a discutirem por coisas sem importância. Eu apenas falei: "Vim de tão longe passar uns dias tranquilos e vejo vocês discutindo." "Por quê?" "Por coisas sem importância. Eu quero paz e encontro discussões." Foi a última vez que discutiram perto de mim. Comecei a ter muitas amigas em Botucatu e a cidade melhorou para mim. Eu as procurava, saíamos juntas, íamos a festas e o tempo passava depressa. Tio Maneco, irmão de meu pai, alugou casa na cidade e instalou a família. Deixaram a fazenda de Itatinga devido à educação que precisavam dar aos filhos moços. Assim, meu pai tinha o irmão para conversar, eu tinha os primos e as primas para companheiros. A família de Rodrigo Souza Aranha já estava morando em São Paulo e, com isso, eu perdera a boa convivência com a prima Amelinha e suas filhas bonitas e inteligentes. Comecei a frequentar os clubes aos domingos, depois dos vesperais do cinema, para dançar. Chamavam de assustado. As perguntas eram formuladas assim: "Você vai hoje no assustado do 24 de maio?" Eram dancinhas rápidas, namoros animados e muitos pastéis, grandes, com bastante massa e azeitonas graúdas. A maioria das amigas frequentava apenas um clube. Eu ia nos dois. Comecei a gostar de dançar. Exigi de mamãe mais vestidos e pobre mamãe costurava, comprava moldes, mandava vir de São Paulo para me satisfazer. Às vezes os tecidos vinham da França, por intermédio do Colis Postals, e mamãe costurava os últimos modelos. Uma vez pedi uma seda mauve, pensando que viria verde, porque malva é verde. Veio um roxo claro, que achei lindo. Esse vestido me rendeu muitos namoros. Toda a gente falou que eu estava bonita, e confesso que acreditei um pouco. Tornei-me vaidosa. Um dia um dos meus cunhados me disse: "Você acredita em amizades?" Ouvi você dizer: "Vou visitar minhas amigas." Que amigas? Não existem amigas, menina. Olhei-o sem compreender o sentido e repeti com convicção: "Essas são minhas amigas, tenho certeza. Pode ser que outras só finjam, mas as fulanas são amigas de verdade. Vou visitá-las." Pronto. Ele deu um risinho de mofa e eu fiquei triste. Depois de pensar um pouco, respondi: "Sei por que você não acredita na sincera amizade. É por causa da política. Nossa, você sabe que no meio político só há interesse. Se agradam alguém é por causa de um pedido que querem fazer. Se lhe mandam um presente, sei que começa a pensar: será que fulano está querendo? Me mandou um presente, de certo que era alguma coisa.
É por isso que papai não gosta de política. Nós não gostamos. É porque é falsa, hipócrita, interesseira. Você tem razão de duvidar, mas eu não. O que esperam de mim? Não tenho empregos para dar, nem pedidos a fazer. Não sou rica nem importante. Sou mais pobre que qualquer amiga daqui. E se elas me procuram, é porque gostam de mim, de andar comigo, de conversar e de passear. Nada esperam de mim. Não sou filha de político, e nem desejo ser. Será que pensam, porque eu sou sua cunhada, vão me pedir emprego? Para que eu fale com você? Eu ia continuar. Mamãe fez sinal para que parasse. Estava indo longe demais. Ele não se convenceu e me disse: um dia você há de dar razão às minhas palavras. Graças a Deus nunca chegou esse dia. Eu estava com a razão. Mas talvez por haver ouvido tais palavras, fiquei duvidando de todas as amizades. Sempre de pé atrás, quando fazia novas. Sem querer pensava: será que ela quer de mim? Será que ela é sincera? As palavras que ele pronunciou foram veneno, mas com o tempo e com a vida que passei, compreendi que há amizade pura, sincera e desinteressada, e amigas nunca me faltaram nos momentos difíceis da minha vida. As férias estavam no fim. Tristemente comecei a preparar minhas roupas para voltar ao estudo, à vida triste em casa de vovó e a tudo de que eu não gostava. Preparei saias até os tornozelos, as blusas brancas, os casaquinhos mal feitos. Coitada de mamãe, como podia fazer casacos bem cortados? Preparei o chapéu de tule que tinha sido de minha irmã Eutimia. Estava velho, desbotado, mas ela enfeitara com rosa vermelha, para dar tom, como explicou. Antes de partir, fui me despedir dos cachorros, caçadores de meu pai. Muitas vezes beijei Nauta na cabeça peluda, falava-lhe ao ouvido. Afinal, vocês não têm culpa se matarem outros animais, outras aves. Vocês não podem distinguir. Esse é a codorna, é para matar. Aquele é a andorinha, coitadinha, inocente, não posso matar. Um veadeiro conhecido matou Binu. Ele não sabia que Binu era diferente, era de estimação e não para matar. Sei que João chorou noites seguidas à morte da veadinha. Os homens, sim, esses são grandes culpados. Sabem o que estão fazendo e o que estão ensinando a vocês, cachorros caçadores, com muita valentia, capazes de enfrentarem onças ferozes, sem armas, sem carabinas especiais, de peito aberto e com muita coragem, muita temeridade. O cachorro Nauta ficou me olhando longo tempo, agitando sua cauda, sem sair do lugar. Sabia que eu ia partir. Ele e Foca sabiam desde o instante que eu preparava minha roupa que me ia embora outra vez. E dizia-lhe: esperem. Eles esperavam com muita solidão e paciência. Passei pelo poleiro e dei um piparote na cabeça do louro, que não teve nem tempo de desviar. Adeus, louro. O trem partia muito cedo de Botucatu, e lá ia eu de novo, em sacudidelas intermináveis, enjoando, vomitando o café da manhã e o da véspera também. Não podia conversar com ninguém, nem comer nem beber. Nunca ia sozinha em viagens que duravam o dia todo. Sempre pessoas conhecidas tomavam conta de mim como se eu fosse de porcelana ou de vidro. Cheguei já à noite em São Paulo, e as primeiras pessoas que avistei na estação: vovó, baixa e gorda, e Mã, muito preta e alta. Fomos as três a pé descendo a Avenida Tiradentes. Mã carregando a mala, eu levando os pacotes tradicionais de doces e biscoitos, presente de mamãe. Enquanto caminhávamos, vovó perguntava por todos e eu ia respondendo, fraca, sem nada no estômago desde manhã, desejando morrer de tristeza e de cansaço. A casa era triste. Vovó era tão triste e Mã mais triste ainda. Não sei como suportei mais esse ano todo. O cachorrinho Pierrot já fora mandado para Santos, pertencia ao meu tio. Nem Pierrot eu tinha para festejar minha chegada. Ele que conhecia a hora exata em que eu devia voltar da escola e ficava no portão esperando. Corria, saltava, latia de alegria quando eu voltava. Agora a casa era triste, e só. Durante todo o primeiro ano que morei ali,
Minha alegria fora o Fox Pierrot, pois nunca vi uma pessoa como minha avó, séria, não gostava de falar com ninguém, áspera no falar, rígida nos costumes, nunca a vi rir. Dava a impressão de que era exigente e insatisfeita. Nada a deixava alegre. Foi a impressão que me deixou. Nunca me fez um agrado, nem carinho, nem beijo sequer. Era feia por causa do nariz adunco, um pouco baixa e gorda. Tinha cabelos inteiramente brancos, puxados para trás, sem vaidade, traços fortes e boca autoritária. Mas eu gostava de ouvir as histórias que narrava de suas viagens com meu avô, de Sorocaba até Goiás. Muito mais tarde coloquei esses fatos nos livros infantis que escrevi. A comitiva deixava Sorocaba, os homens a cavalo e ela no banguê, com as negras que a acompanhavam. Ela contava que nessa época havia índios e onças que atacavam as pessoas que viajavam através das matas. Quase não havia caminhos, eram trilhas ou veredas no meio da floresta e atravessando os campos. Levavam muitos camaradas e, quando faziam pouso, armavam barracas para dormir. Antes das 4 da tarde já se recolhiam, colocavam os animais cercados por cordas, acendiam fogo para o feijão virado e o café. Depois de dar ração aos cavalos, apagavam o fogo e se recolhiam. Sempre um homem ficava de guarda no escuro da mata. Ela nunca conseguiu dormir, tinha muito medo. Era proibido acender mesmo um palito de fósforo nas barracas, e certa vez um dos camaradas acendeu o cachimbo de barro. Bastou aquela luz e a flecha veio certeira e matou o homem. Os índios deviam andar por perto, esperando uma oportunidade para matar brancos odiados. Tentavam também roubar cavalos, e meu avô passou muitas noites desperto, atirando com a carabina para afugentá-los. As viagens eram um sacrifício. O banguê ia de um lado para outro, incômodo e desconfortável. Tudo primitivo. Levavam 40 dias nessa travessia, de Sorocaba à capital de Goiás, onde minha mãe nasceu e veio pequenina. Um dos desejos que mamãe nunca realizou nesse mundo foi visitar o estado de Goiás, onde nasceu. Nunca meus irmãos e eu pudemos proporcionar-lhe este prazer. Quando os aviões começaram a levar passageiros, ela já estava tão doente que não pôde ir, nem teve mais vontade. Os dias se arrastavam na casa da Avenida Tiradentes e eu pouco estudava. Não tinha dinheiro para comprar livros, conversava com as colegas e vinha a pé para casa. Encontrava o prato do almoço no forno, ainda quente. Comia ali mesmo, na mesinha da cozinha. Mã, ao lado, não falava. Mamãe chegou para uma visita de alguns dias. Trouxe-me um vestido feito por ela, que me ficava muito mal, mas eu nada lhe disse. Eu saía todas as tardes com vovó para visitar os parentes e fazer alguma compra na rua direita. Às vezes eu ia com elas, às vezes inventava que tinha que estudar e não ia. Fomos convidadas para jantar em casa de tio Carlos e tia Alice Paes de Barros. Tio Carlos era irmão de vovó. Por que me convidaram? O jantar deve ser só para os parentes mais velhos, pois convidaram você também. Sabem que você é minha filha e querem conhecê-la melhor. Fomos as 3. Tomamos o bonde para a rua Santa Efigênia, esquina da Ipiranga. O bonde moroso recebeu passageiros em todos os pontos. Vovó e mamãe bem vestidas, as duas com chapéus e véus. Eu com fita branca prendendo os cabelos. Broches em forma de medalhão prendendo as blusas de ambas, de corais e brilhantes. Mamãe me preveniu em voz baixa sobre as lavandas. A água das lavandas não é para beber, é só para lavar as pontas dos dedos. Sussurrei que sabia, pois em casa de tio Chico era assim, já conhecia bem. Ela sorriu de leve. Tio Chico era o irmão querido de vovó e dera-lhe casa para morar, com papel passado e tudo mais. Além disso, dava-lhe mesada. Olhava por minha avó com carinho de pai.
Era o barão de Tatuí, bondoso, alegre, e eu gostava dele. A casa onde tio Carlos e tia Alice residiam com os 3 filhos dava diretamente para a rua. O bonde passava na porta. Casarão com várias salas, salões e janelas altas. Quase toda a gente só andava de bonde e era divertido vê-lo passar. Dentro do bonde, rostos curiosos olhavam as janelas abertas e procuravam vislumbrar o que havia no interior dos casarões. Receberam-me com amabilidade, educada. Mal me conheciam. É a sua filha, Rosinha? Essa é a caçula, que nasceu no sertão? Mamãe se ruborizava de contente. Eu respondia com acenos de cabeça, com vontade de sumir. Por entre as luzes e o brilho dos salões, aparecia a mocinha que nascera no sertão. Todos reparavam nela. Por que mamãe havia contado que eu nascera no sertão, entre os foragidos da justiça? Pelos salões dos tios desfilavam senhoras e moças vestidas de sedas e de tafetás, agitando os leques de penas marchetados de madrepérolas, joias que brilhavam nos decotes, braceletes com brilhantes e safiras, colares deslumbrantes. Toda a aristocracia, tanto a rural como a urbana, estava ali representada. Tal como os senhores feudais possuíam terras a perder de vista, fazendas primorosas com café de primeira qualidade, cavalos de corrida a puro sangue. Por um momento, todos desfilaram diante de minha avó e de mamãe para cumprimentá-las. Essa moça é sua filha? Senhores perguntavam com afabilidade. E tio Carlos veio me tirar do embaraço. Apertou meu queixo e disse: esta macaquinha é a caçula de minha sobrinha, e é bem bonita. Ri com alívio enquanto os outros se espalhavam pelo salão em conversas amenas. Tomavam champanha em delicadas flutes de cristal enquanto discutiam sobre cavalos ou trocavam impressões de viagem. Prestei atenção na despreocupação das conversas entre os homens. Ouvia e aprendia. Falaram sobre a guerra dos boerês em 1900. Eles lutaram pela liberdade contra os ingleses. Lutaram até o fim com muita coragem. Outro comentava: o pior foi nas Filipinas contra a América do Norte. Expulsaram os norte-americanos e desejaram também ser livres. Tio Carlos entrou na conversa. Mais champanha? Na mesma ocasião, 6 países lutaram dentro da China para conquistá-la: a Alemanha, o Japão, a Rússia, a França e outros. Cada um queria um pedaço. Depois comentavam as mais recentes descobertas: o veículo de 2 rodas inventado por um inglês, Starley, e a eletricidade. Thomas Edison era um gênio. O filho de tio Carlos disse que para seu gosto a maior invenção fora a carruagem que anda sem cavalos, do alemão Benz. Contou que encomendara 2 carros, um para a cidade, outro esporte para o interior. Alguém da roda fez uma pergunta discreta: Dunlop é inglês ou norte-americano? Responderam que era irlandês e inventara a roda cheia de ar. Magnífico! O aroma dos charutos finos se espalhava pela sala. Depois das invenções grandiosas, voltaram a falar dos humildes cavalinhos. Tio Carlos e tia Alice haviam feito 8 ou mais vezes a volta ao mundo, e de cada vez em direção diferente. Tinham muito para contar. Ao lado do salão principal havia uma sala menor, arredondada com objetos de marfim, ouro e prata, trazidos de muitos países, de mundos diferentes. Este é do Ceilão. Isso compramos na Pérsia. Eu ouvia como se fosse um conto de fadas. Tanta coisa linda parecia mentira, mas era verdade. Quando ela morreu, eram tantos tesouros e tantas lembranças das viagens a encher a casa que os filhos enfastiados doaram tudo ao Museu do Ipiranga. Minha avó se sentia no próprio meio, assim como minha mãe.
Restavam ainda barões e condes do império, com títulos oferecidos por Dom Pedro, o imperador. Mas todos eram simples, amáveis e bondosos, e com certeza ajudavam os parentes pobres, assim como vovó recebia do irmão casa e mesada para viver. Tio Carlos perguntou à minha mãe como ia meu pai, que era seu primo. O que ele está fazendo agora que não tem fazenda para tomar conta? Nada, tio Carlos. Depois que ele perdeu o cartório, não arranjou mais nada para fazer. Entrei na conversa e disse com voz trêmula: nem pode arranjar, tio Carlos. Ele está muito velho e cansado. Nesse instante, a professora de inglês, governante das filhas de tio Carlos, veio falar comigo e perguntou algumas frases que respondi mal, tropeçando na formação das frases, já quase esquecera o que aprendera com Miss Brown. Eu era tímida, acanhada, caipira e não me dava bem com gente desconhecida. Apesar de parentada com todos, eu mal os conhecia. Minha mãe chamava todos de primos. Prima fulana, primo cicrano. Desejo apresentar minha filha, Maria José. Mamãe me apresentava a todos, orgulhosa e feliz em seu ambiente, no meio em que fora criada e educada. Eu, com meu vestido feito em casa, sentia-me pouco à vontade e tinha desejos de desaparecer, sumir, voar pela janela. Vovó, sentada no sofá do salão, conversava com irmãos, cunhados e cunhadas. Só então eu a via rir, com discrição e sobriedade. As cunhadas de vovó, tia Alice e tia Genebra, estavam dizendo que não apreciavam os tais automóveis. Tia Alice chegou a dizer que seria a última a comprar um e que preferia as lindas carruagens levadas pelos mais belos cavalos de São Paulo, com cocheiro de cartola e luvas, ajudante ao lado. Cada família já possuía 2, 3 carros de procedência alemã ou francesa. Só a tia Alice continuaria na carruagem, puxada por cavalos, antiquada e feliz, só lhe faltando a varinha de condão para ser fada. Dada a ordem, o jantar está servido, fomos para a mesa comprida, coberta com toalha de renda, porcelana das Índias, prataria brilhante. As filhas dos donos da casa, primas Alicita e Edite, eram ainda solteiras, alegres e brincalhonas. Sentei-me no fim da mesa, como foi determinado, e fiquei de lábios cerrados, como se estivesse sentindo grande dor. Ansiosa para que o jantar terminasse, nem havia ainda principiado e eu fosse embora logo, a menina que nascera no sertão. Não podia imaginar se aquela gente conhecia o sertão, o bravo sertão longínquo e verde que só conhecera através de mamãe, mas do qual sentia saudades. Aquele não era meu meio, não gostaria que fosse, eu precisava fugir. Eu me esforçava para vencer o acanhamento, a vergonha de ser pobre e ter nascido no sertão. Não sabendo o que fazer, nem sabendo conversar, nem tendo com quem, comecei a sorrir para cá e para lá, ouvindo gracejos e perguntas, conversas xoxas, sem miolo, sem sentido para mim, respostas desalinhavadas que eu mal entendia. A maioria comentava raças de cavalos, ou falava sobre os raros automóveis que já trafegam pela cidade, marcas, feias ou bonitas. Alguém falou em cinematógrafo, fitas de Carlito, chapéu de coco, bengalinha torta. Ri com gosto pela primeira vez. Minha vizinha de lado, senhora elegante, muito alegre, com cabelos meio brancos e brincos de safira, debruçou-se um pouco e sussurrou: já vi que a priminha não é de São Paulo. Acertei? Senti o sangue inundar minhas faces, meu pescoço, minhas orelhas. Senhor, o que fizera de errado? Ela já percebera que eu não era de São Paulo, nascera no sertão. É isso, ela sabe que sou do sertão, minha mãe contou, ela conta para toda a gente. Angustiada, procurei minha mãe com os olhos, como pedir socorro, mas ela conversava do outro lado da mesa e não viu meu olhar desesperado. Respondi em voz baixa, a mais baixa que pude, que de fato não era de São Paulo,
fora criada no interior, só agora estava estudando na capital. Sabe por que perguntei? Falou alegremente. Ninguém em São Paulo possui dentes bonitos como os seus. Olhe à volta, observe. Mesmo os jovens daqui não têm dentes iguais aos seus. Dizem que é a água daqui, não tem cálcio, sei lá. Por isso logo adivinhei. Senti alívio e ri com gosto para que todos apreciassem a brancura dos meus dentes. Ao voltar para casa, de todas as conversas que ouvira e dos fatos comentados, somente uma pergunta pairou. Que seria a guerra dos boerês? Quando tomamos o bonde, perguntei, mamãe, o que quer dizer boer? E que guerra foi essa com os ingleses? Mamãe pensou um instante e respondeu que eram os habitantes da Ásia do Sul, descendentes dos holandeses. A Inglaterra quis tomar-lhes as terras. Eles reagiram, lutaram. Mas mamãe não sabia como havia terminado. Não tínhamos dicionário em casa. Quando se queria saber alguma palavra ou fato, perguntávamos ao irmão Renato. Geralmente ele sabia. Já em casa, mamãe disse antes de se recolher ao quarto. Pergunta ao seu irmão, ele lhe explicará melhor. Também perguntei. Quem era a senhora que estava perto de mim no jantar e me elogiou os dentes? Mamãe disse. Uma das primas, Paula Souza. Nunca me esqueci que com apenas umas palavrinhas amáveis ditas pela prima, senti alegria o resto da noite. No dia seguinte, Renato me descreveu a guerra dos boerês. Era inteligente e gostava de contar coisas de todo o gênero, e eu gostava de ouvi-lo. Tinha uma memória fabulosa e dizia trechos de livros ou poesias de cor. Mamãe sempre dizia, Renato tem tudo dos Fleury, até no físico, alegre, bem-humorado e muito espirituoso. Não era alto, tinha olhos azuis e cabelos castanhos bem claros, quase louros. Esse irmão e Eutimia eram os que tinham os olhos azuis na família. Todo o resto da tribo era morena, olhos e cabelos pretos. Renato residiu anos em casa de tia Genebra. Foi sempre tratado como um sobrinho querido, mas nossa tia nunca pensou sequer em lhe perguntar se precisava de camisas ou se tinha dinheiro para ir de bonde à escola politécnica. Sou o moço pobre do romance, dizia rindo. Dávamos grandes risadas por causa das solas furadas dos seus sapatos. Ele se sentava ao lado da mesa da cozinha da casa de vovó e dizia, Veja, mã, como estão os meus sapatos. Os dedos quase estão de fora. Levantava os pés e mostrava as solas despregadas. Eu dizia, Renato, fale com tia Genebra. Diga que a mesada que papai manda não dá para você comprar tudo. Livros, sapatos. E você precisa de mais livros. Você não pode trabalhar para se manter. Ou então fale com a prima Rosa Antônia. Ela é tão amiga de mamãe, estudaram juntas os versos alemães. Recitaram La Fontaine. Tiveram os mesmos professores. Ela atenderá você. Muitas vezes as pessoas muito ricas, que já nasceram ricas, não podem lembrar que os pobres são tão pobres e que você não tem dinheiro para pagar o bonde. Ele nunca pediu nem contou, a não ser para nós, as necessidades que passou, residindo com a tia e a prima no palacete da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Conversávamos muito sobre livros e ele dizia Salambô, de cor, páginas e páginas, e me contava os romances de Balzac. Um dia veio me contar que gostava dos versos de Rimbaud e já sabia de cor o Le Dormez du Val. Pedi-lhe que dissesse os versos em francês. Ele disse, eu nunca me esqueci. Como eu ainda não entendia muito bem o francês, ele explicou primeiro a história. O soldado, que parecia estar dormindo, estava morto. Il dort dans le soleil, la main sur poitrine, tranquille. Mas é tudo tão lindo, falei. Agora diga desde o princípio, bem devagar, e eu vou decorar também. Renato repetia muitas vezes, e quando eu poderia imaginar que um dia ele seria encontrado, não ao pôr do sol, mas no seu quarto. La main sur la poitrine, tranquille. Tia Genebra recebia para o chá uma vez por semana.
Foi a época dos chás em São Paulo. Quase todas as senhoras da sociedade tinham dias determinados para receber. Dona Fulana recebe às terças, Dona Beltrana recebe às quartas, as fulanas às quintas, assim por diante. Haviam bolos, bolinhos, salgados finos, docinhos caseiros. As donas da casa desejavam apresentar novidades em receitas inéditas. Esse doce de amêndoas é novidade, eu trouxe a receita de Paris. Enquanto tomavam chá, conversavam animadas. Quando minha mãe via para visitar vovó e os filhos, minha avó avisava. A baronesa tal mandou convidar você para o chá, precisamos ir. Lá iam elas na tarde seguinte, os chapéus com véus, flores e tules, os vestidos de tafetá roçagantes, luvas de pelica, faces sérias, quase rígidas. Iriam encontrar os parentes. Que prazer sentiam, que alegria ao ver de novo as primas fulanas, que acabaram de chegar da Europa, as tias que vieram da fazenda passar uns dias aqui. Arrastavam as saias que farfalhavam como folhagem tocada pelo vento, cobertas de rendas e enfeites de fitas. Minha mãe passou a mandar fazer 2 vestidos caros por ano, nos grandes costureiros de São Paulo. Um de lã para o inverno, outro mais leve para o verão. Não podia andar diferente das primas. Era elegante, graciosa e simples ao mesmo tempo. E fazia bonito onde estivesse. Poucas vezes, raras vezes, eu as acompanhava. Se comparecia, era para comer as coisas gostosas que não existiam em casa. Voltava com a garganta entalada de bolos de chocolate. Enquanto eu comia, observava e ouvia. As porcelanas das xícaras eram leves como pétalas levadas à boca, sem cuidado, podiam cair e quebrar. As senhoras repetiam o chá com leite, sem leite, puro, com limão, sem limão. Comiam com prazer requintado, escolhendo, procurando nas bandejas estendidas o melhor bocado. Os últimos chás a que compareci com mamãe realizaram-se em casa de Alicita, filha de tio Carlos, já casada um rol de anos. Não sei se a sociedade paulista já não gostava de tomar chá ou apresentavam lugares melhores para os seus encontros. Ou estaria dispersa? Pouca gente comparecia à casa de Alicita, e quando ela adoeceu, tudo foi suspenso. Algumas senhoras morreram, outras empobreceram, outras perderam o gosto, nunca mais houve chá como aquele. Talvez por isso ouvi de uma das tias esse parecer. Uma cidade que está crescendo como São Paulo vai perder o encanto. Até 500 mil habitantes é uma cidade agradável, as famílias são todas conhecidas e até aparentadas. Vai-se a teatros e conhece os vizinhos de frisa, os da plateia e dos camarotes. Hoje já está mudando, não se está conhecendo mais ninguém. São Paulo está com 800 mil habitantes, mudou muito. Guiomar, o marido e os 3 filhos residiam na rua Salvador Leme, perto da casa de vovó. Às vezes minha avó e eu íamos visitá-los à noite, acompanhadas por Mã, que com seu passo largo e vagaroso caminhava atrás de nós. Guiomar mostrava os trabalhos que estava fazendo por encomenda. Encomendavam-lhe enxovais para bebês e ela trabalhava, às vezes, até altas horas. Um chale xadrez cobrindo-lhe as pernas, sentada no sofá da sala para não incomodar o marido e os filhos que dormiam. Só sob a lâmpada solitária, tricotava até tarde da noite. No fim desse primeiro ano que cursei na escola da praça, vovó morreu, quase de repente. Felizmente minha mãe estava em São Paulo, então me contou sobre as 3 graças que vovó alcançara no céu. A primeira, morreu antes do irmão que a sustentava. A segunda, morrer de repente para não dar trabalho nem despesas aos parentes. A mais difícil foi a terceira, morrer numa primeira sexta-feira de qualquer mês. Adoeceu na quinta-feira e na noite seguinte estava no caixão. Morreu como viveu, quieta,
contentando-se com pouco, sem nada pedir, sem nada reclamar nem exigir da vida, rodeada das riquezas dos parentes e dos irmãos ricos, aos quais nada pediu, só recebeu o que lhe foi oferecido. Foi meu primeiro encontro com a morte, levei um susto. Chorei aquela velhinha muito séria e muito rígida, que nunca me deu um beijo, nunca me abraçou e nem disse, vem cá, minha filha. Lembrei-me de uma noite que eu queria ir ao cinema e o dinheiro não chegava para inteirar a entrada. Ela se levantou, gemendo por causa do reumatismo, e foi procurar por toda a casa, dentro da caixinha de costura, atrás do espelho do quarto, em todas as gavetas, até encontrar 10 tostões para inteirar minha entrada no cinema. Guiomar e o marido foram os primeiros a chegar. Depois vieram os outros parentes, desde os mais ricos e importantes até os mais humildes, e tudo aquilo foi me impressionando de tal maneira que eu não fazia outra coisa, senão chorar e suspirar de desespero. Desejo aqui retroceder nas encruzilhadas do caminho para coordenar alguns fatos já esquecidos. Minha irmã Eutimia teve uma filha em casa de vovó, na Avenida Tiradentes. Vovó ofereceu a casa onde ela morou até ficar forte outra vez. Meu sobrinho João estava no colégio quando 2 acontecimentos, um alegre e outro triste, abalaram sua vida. O alegre foi o nascimento da irmã Cecília, quando ele já havia completado 10 anos. O triste foi a morte de Binu, nossa companheira de infância. Lembro-me vagamente que quando deixaram a cidade do interior e foram de mudança para São Paulo, o menino pediu às pessoas que ficaram residindo na casa para que tomassem conta de Binu. Era tão mansa, João dizia que parecia um cãozinho novo, tão inocente como uma criança, inofensiva e carinhosa. Tivessem cuidado, não permitissem cães no quintal, nem gente estranha, pois ela não estava acostumada. Sim, prometeram, como as pessoas grandes prometem às crianças, sem dar importância ao pedido quase angustiado do menino. Papai vai mandar buscar Binu, logo que alugarmos casa com quintal em São Paulo. Ela é mansinha, o senhor já viu como ela sobe e desce esta escada? Já viu o bicho do mato fazer isso? Quer ver? Binu, tudo ele pediu e tudo prometeram. Meses depois, João recebeu a notícia. Deixaram um cachorro de caça entrar no quintal e estrangular Binu. Não houve tempo para socorrê-la. Explicaram, mas ela não sofreu. Único consolo para um menino que cresceu sozinho. Ela não sofreu. Eutimia me contou depois que ele quis voltar a Botucatu para matar o dono da casa. Quis comprar revólver, andou com ideias assassinas na cabeça durante muito tempo. Ele deu palavra à mamãe e não cumpriu. O cachorro não teve culpa porque é cachorro caçador, nem sabia o que estava fazendo. Fulano é o único culpado, miserável. Soluçou noites seguidas pensando na viadinha Binu, sozinha no quintal, acreditando nas pessoas. Vendo o cachorro se aproximar, de certo seu coração bateu forte. Olhou espantada, com as orelhas macias se movimentando na dúvida, para trás e para frente. Onde estariam as crianças que brincavam com ela? E o amigo João, para onde fora? Não estava ali para protegê-la. Um dia soube, quase que por acaso, no meio de uma conversa, que meus padrinhos, João, a irmã de 1 ano e a pajem Dolores, haviam seguido para a Europa. O velho Cardoso morrera em Portugal e eles já haviam embarcado num navio que levaria talvez 15 dias, talvez mais, para atracar em Lisboa. Nem sei onde eu estava quando partiram e quando vovó morreu, estavam residindo na Suíça. João seguiu com toda a amargura do mundo em seu coração. Ficou estudando num colégio da Suíça, interno, e nunca esqueceu da Binu de sua infância. Numa das conversas intermináveis que tinha com meu pai, eu disse que se pudesse deixaria os estudos em São Paulo. Vivia sempre atrasada enquanto as colegas corriam na minha frente, sabiam mais do que eu. Gostaria de estudar em conjunto e nunca consegui. Tudo isso me tirava a vontade de estudar. Meu pai perguntou o que eu queria fazer. Não sei ainda, respondi.
Creio que gostaria de estudar música, mas você deixou o bandolim de lado. Se gostasse mesmo, continuaria, ele disse. Respondi que preferia estudar violino ou piano. Bandolim era muito fácil. Ele deve ter ficado alarmado e, de certo, falou com mamãe. Ela veio logo depois. Escute uma coisa, você quer deixar os estudos em São Paulo? Será que isso confirma o que sua irmã sempre disse? Que você não quer aprender nada, nem bordados, nem costura? Agora também não quer estudar? Será possível? Eu não disse que não quero estudar, mamãe. Disse que não gosto, fico atrasada diante das colegas. Elas têm bases que eu nunca tive. Faltam livros, mas sei que estudarei e hei de me formar, mas não gosto. Sei que você gosta mais de música, ela disse com a boca apertada que fazia quando estava zangada. Mas é preciso formar-se primeiro, depois estudará música. Sei muito bem, respondi. Sei que seguirei o que está escrito no brasão dos Lopes de Oliveira. Non convenvitur. Não é isso? Não voltarás atrás. Pode estar certa, mamãe, não voltarei. Nas férias, quando a meninada chegava à chácara, era eu que organizava as brincadeiras. Era a abelha mestra, como mamãe me chamava. Dizia-me, um dia você vai ver. Vocês sobem nas árvores como se fossem macacos. Quando um dos filhos de Nicota quebrar uma costela, você que terá a culpa. Mamãe, eles vão atrás de mim porque querem. Eu digo, não suba que cai. Não adianta. Eu os convidava para brincar de Robinson Crusoe e perguntava, quem quer ser a sexta-feira? Todos queriam, mas eu escolhia um só. Saía correndo, os meninos atrás de mim. Vamos para a tenda, os índios estão chegando. Perguntavam se na ilha de Robinson havia índios bravos e eu dizia, dos piores. Nos escondíamos na tenda, que eram os galhos baixos das árvores de pinha. Eu tirava os lençóis de mamãe, fazia uma barraca, depois explicava. Coitado do Robson, ele não tinha o que comer, vamos procurar. Frutas, bananas, principalmente. Os cachorros eram considerados animais selvagens. Fingíamos que tínhamos medo deles, e eles ficavam muito espantados quando corríamos, então corriam atrás de nós. A gritaria era de ensurdecer. Quando eu entrava em casa ao anoitecer, cansada e vermelha das corridas, mamãe fingia que protestava. Meu Deus, onde esta abelha mestra esteve com os meninos? Com as faces radiantes, os sobrinhos mostravam os arranhões e as esfoladuras. Na pressa da corrida, eles sempre se machucavam. Calmamente, mamãe ou papai passava água vegeto-mineral nas pernas, nos braços e nas faces da meninada. João já não estava nas brincadeiras, estudava no colégio da Suíça. Recebíamos às vezes cartões coloridos, montes de neve, pinheiros brancos, sentíamos frio só de olhar. O cartão passava de mão em mão, trocávamos ideias. Será muito fria a neve? Quero pegar a neve para sentir. Aqui tanto sol e lá tudo tão branco e frio. Mundos diferentes. Então ficávamos todos pensativos de repente, imaginando o quanto era longe a Europa, a Suíça, onde eles estavam agora. A neve, o frio, as saudades se misturavam. Eu passeava pelas alamedas da chácara e perguntava ao meu pai sobre política. Um dia fiquei ciente de que um dos filhos do tio Maneco presenciara uma cena e iria depor no tribunal. Papai então contou que tudo era dividido entre os dois partidos, os clubes, as calçadas das ruas, as empregadas domésticas, as pajens das crianças. A cozinheira que trabalhara para alguém de um dos partidos não era aceita pelo outro. O que ele vai dizer no tribunal? Perguntei. Simplesmente a verdade, respondeu papai. O filho de tio Maneco ia passando certa vez por uma rua quando presenciou um dos capangas do partido contrário colocar uma bomba na porta da casa de um membro de outro partido. Foi um estrondo que fez estremecer o quarteirão. Além disso, o dono da casa tomou sova tão grande dos inimigos que ficou prostrado no chão. Quase morreu.
Meus tios residiam na cidade já há algum tempo, mas não tomavam conhecimento da luta entre os partidos, assistiam-na de longe. Preferiam não pertencer a nenhum, nem seguiam este ou aquele. Quando a bomba foi colocada na porta da casa deste homem, que além da bomba levou uma surra, meu primo ia passando e assistiu tudo. Foi chamado a depor, e coragem inaudita, contou o que viu. Começou nova guerra. Todos os que pertenciam ao partido do homem que colocou a bomba começaram a desprezar meu primo, a mulher do meu primo, os irmãos, os filhos nascidos e os que estavam para nascer, toda a sua geração. Faziam desfeitas à família do meu tio. Deixaram de o cumprimentar e começaram a evitá-lo ostensivamente. Só porque o meu primo contou a verdade. Ele continuou a viver no meio hostil, a trabalhar, a sentir como toda a família ódio crescer à sua volta. Durante anos foi assim. Um dia papai pediu-lhe que fizessem as pazes, o ódio já passara e tudo estava mais calmo. Meu primo foi com meu pai e apertou a mão do inimigo, que o recebeu bem, porque de inimigo nada tinha. Nessa época, os outros estavam menos odientos ou talvez mais civilizados. Um dos aspectos mais marcantes da civilização é a procura da compreensão mútua, mas ninguém desejava compreender ninguém naquela política obscura e atrasada. Eu me pergunto hoje, que ficou de tudo isso? Das perseguições, das sovas, das provocações, dos assintes, de negar a mão ou evitar o cumprimento e até das ameaças de morte? Serviu para exemplo? Serviu para os outros que vieram depois? Não, nada de bom foi semeado, nada ficou, nada brotou de todo aquele ódio e aquela incompreensão. A prova mais evidente é que os meus primos, descendentes desse incompreensível rancor, costumavam comentar hoje entre risadas. Se nossos pais nos vissem hoje, diriam: quanta tolice cometemos para tão pouco mérito e tão insignificante resultado. Riem às gargalhadas quando lembram da mesquinhez e do obscurantismo da política da época de meus pais. Uma semana antes da minha volta a São Paulo, começaram os preparativos. Eu iria agora para a casa de Guiomar, à rua Salvador Leme. Papai sempre procurava algum conhecido que fosse viajar por aqueles dias e pedia que olhasse por mim durante a viagem. Ainda era porcelana fina. Mamãe preparava as blusas brancas com golas e mangas compridas, as saias de tom azul marinho, chapéus e luvas. Eu entristecia. Deixar as rosas e as trepadeiras perfumadas. Deixar os cachorros que brincavam de esconder por entre os troncos das árvores. Deixar os ninhos que eu espiava horas inteiras sentada no tronco. Deixar a liberdade. Papai dava-me algum dinheiro para os primeiros tempos. Depois, ou ele ou mamãe iriam me visitar e levar mais. A casa para onde eu ia, na rua Salvador Leme, era grande, com muitos quartos e porão enorme, meio escuro, com mais quartos. Meu cunhado e minha irmã eram bondosos e compreensivos, mas viviam preocupados com as despesas. Precisavam pagar aluguel, empregada para todo o serviço e o colégio dos meninos. Eu então ficava impressionada porque minha irmã tricotava, recebia mais encomendas, mais trabalho, passava mais horas sem dormir. Eu ia e vinha da escola, já mocinha, com problemas de roupas, vestidos bonitos e namoros. Eu me lembro que quando cheguei à casa de Guiomar, à noite, havia pouca luz nas salas e nos quartos. Por economia, usavam lâmpadas pequenas. Encontrei o casal pronto para jantar, as 3 crianças brincando à volta da mesa. Entreguei os presentes que meus pais mandavam: queijos, caixetas de doces, pimenta em vidro preparados por mamãe, fumo que meu pai mandava. Depois fui para meu quarto, onde havia cama estreita, uma cadeira, um móvel pesado e grande, que era uma espécie de cômoda, e ali guardaria meus vestidos,
minha roupa, meus cadernos e livros. Continuei a frequentar a escola. Agora cursava o 2º ano. Renato continuava na Politécnica e aparecia quase todos os dias.